Ah, tá. Ainda bem que eu lembrei, senão... Então, Agora foi. 4.2, vamos falar de Programa Nacional de Imunização nos Idosos. Então, a vacinação está diretamente relacionada à qualidade de vida dos idosos? Vocês falaram que sim, né? Por quê? Porque todo idoso ele tem uma concentração de vacinas que tem que ser dado nessa faixa etária, né? Isso aí é importante para o sistema imunológico dele, para ele não adquirir essas gripes sazonais, essas influenzas, né? Que geralmente acontece na faixa etária do idoso. A febre amarela também tem que dar uma verificada qual que são os idosos que não tomou vacina de febre amarela, porém ela tem que ser feita uma avaliação médica para que ela seja feita, né? Então, o envelhecimento ele está relacionado com o quê? Com o aumento dessas doenças degenerativas. E associado a essas doenças degenerativas vem as imunodeficiências do sistema imunológico, deixando o idoso mais vulnerável. Daí que é a importância de entrar as vacinas, né? Para deixar esse sistema imunológico com proteção, para que ele não adquira essas patologias, né? Essas infecções que geralmente acontecem nos idosos. E aí o idoso vai ficar mais vulnerável aos vírus, às bactérias, né? Aos fungos. Então, vocês lembram que as campanhas até pouco tempo, as campanhas de vacina, o governo fazia campanha de vacinas e o pessoal deixava para lá, né? Às vezes não vacinava, não dava muita atenção a isso. Agora está todo mundo louco para ter a vacina do Covid, né? Então parece que é até uma coisa, né? Então, assim, o povo tá louco para ter logo essa vacina. Então, deve estar surgindo agora, final do ano, começo do ano que vem, deve estar vindo para o Brasil a vacina do Covid, né? Que eles estão investigando, estão fazendo teste. Vários laboratórios já estão com ela já quase que pronta, porém ainda está fazendo teste ainda para ver a eficácia dela, né? Para ser lançada aí na população mundial aí, né? Para ver se para um pouco dessa doença, né? Então, segundo a resolução SS77, nós temos as normas técnicas do Programa Estadual de Imunização, onde estabelece o calendário da vacina para adultos com mais de 60 ou mais. Então, existem as vacinas próprias para os idosos, né? E aí, quando a vigilância sanitária faz inspeção nessas casas de saúde, uma das coisas que eles pedem é sobre a vacina, né? Se os idosos estão sendo vacinados. Muitas vezes, o idoso não pode ir até o postinho para fazer a vacina, né? Geralmente, quando é assim, pega uma pessoa do postinho e leva até a essas casas de idosos para que todos sejam vacinados, né? Aqueles locais que não têm, às vezes, carro próprio para ir até no postinho para levar os idosos, né? Mas tem muitos idosos que ficam acamados, sem possibilidade de sair. Então, é feito um convênio entre essa casa de idosos, seja ela particular ou pública, com o postinho de saúde, né? E aí marca-se um dia para ir lá e vacinar todas as pessoas. E aí é interessante que vocês, como enfermeiro dessas casas, tenham uma pastinha, né, claro, de todos os pacientes, todos os idosos, e nessa pastinha desse idoso tem que estar a carteirinha de vacina dele. Aí a carteirinha de vacina dele não pertence a ele, pertence ao instituto, né, ao local que vocês estão lá trabalhando, né?
Então, em 2016, a Sociedade Brasileira de Imunização e a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia lançaram um manual de geriatria, guia de vacinação 2016-2017. Foi o último manual que lançaram, onde eles colocaram a influenza, a febre amarelas, pneumoníase, né? Que tem vacina, que são vacinas específicas para os idosos. E lá fala que se o idoso não sabe ou não tem completa a carteirinha de vacinação dele, tem que passar por todas as vacinas, né? Se não, é só vacina de reforço daí que é dado. Seja ela febre amarela, as sazonais não, a de influenza não. A influenza é dado uma vez por ano. Mas a pneumocócica, a febre amarela, tudo é dado conforme o que ele tem de carteira de vacina. Se ele não tem, aí tem que ser dado todas as doses, e aí a partir dali começa a dar as doses de reforço. Porque, na realidade, tem várias doenças aí que estavam erradicadas, né? Não apareciam mais. E agora começaram a aparecer, tipo o sarampo. O sarampo fazia muitos anos que não aparecia, né? E agora está tendo surto de sarampo em determinadas regiões do Brasil. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, nunca vai acontecer isso, nunca vai ter. Igual cachumba, né? Cachumba em adulto. Às vezes teve pessoas que não teve cachumba quando era criança, porque é uma coisa de infância, basicamente, né? Embora a gente encontre adultos que tiveram cachumba depois. É igual a catapora. A catapora em criança, ela é benéfica, mas a catapora em adulto, ela é maléfica. Ela traz uma série de intercorrências que às vezes o adulto tem que ir para UTI, né? Dá problema renal, dá problema de herpes zoster, dá uma série de efeitos colaterais no adulto. Então, às vezes, o adulto, quando era pequeno, não tomou, não levou a sério a vacina, não tomou a vacina, né? E aí, na vida adulta, porque o filho dele teve agora a catapora, aí ele acaba adquirindo, né? Por conta disso. Pegou do filho, né? Só que a catapora, para a criança, ela é benéfica, só que para o adulto, ele pode até morrer se ele não correr atrás. E dá uma série de efeitos colaterais. E aí ele não pode, ninguém pode visitar ele. Quem visitar ele é só quem já teve a vacina, quando foi vacinado, adulto, né? Pessoas adultas. Só pode visitar ele se essa pessoa está vacinada. Se não, não. O médico nem deixa. Porque é uma patologia em adulto grave. E aí, geralmente, um dos efeitos é herpes zoster. Herpes zoster dói para burro, né? Porque herpes zoster é via inervação. E aí a pessoa nunca mais sara, né? Porque herpes zoster, ela vai e volta. Se o sistema imunológico cai, ela vem de novo. Então, é uma das doenças que dá em quem tem catapora via adulto, né? Então, qual que é o objetivo, né, de ter essa guia completa de vacinação? Para você ter a prevenção e promoção de um envelhecimento livre de doenças, né? Uma qualidade de vida, uma expectativa de vida melhor. Porque quando o idoso apresenta uma simples gripe, o sistema imunológico dele não está completo, né? E aí, às vezes, a pessoa até passa a ter complicações piores, né? A nível de pulmão, passa para pneumonia, e às vezes fica muito difícil para ter uma reabilitação aí, né? Às vezes tem que internar por conta disso.
Então, para evitar essas internações, para evitar, porque se ele interna por conta disso, ele pode adquirir outras infecções lá no hospital, né? Então, o governo está batendo em cima de vacinação para idosos, justamente para evitar essas internações, né? Que geralmente gera mais custos e é pior para o idoso, né? Então, a imunização, ela previne as doenças infecciosas, ela reduz a mortalidade e ela tem uma melhoria na qualidade de vida. Geralmente, na faixa de 60 a 70 anos, o idoso com atividade ativa, né? Então, essa doença acarretaria absenteísmo e prejuízo financeiro. Prejuízo financeiro para os órgãos públicos, né? Deficiência, né? Nesses idosos devido ao sistema imunológico, e esse idoso também ele pode transmitir essas infecções para outras pessoas que estão em casa, né? Se ele mora ainda com a família, então geralmente às vezes ele deixa eu admitir às vezes ele fica doente e aí passa essa infecção para os demais membros da família, né? Então, o idoso que apresenta 2 ou mais doses da vacina de tétano, difteria e coqueluche, da dupla infantil ou da DT, aplicar uma dose de reforço. Então, por exemplo, lá na casa de saúde, você detectou que o idoso falou assim para você: eu tomei 2 doses de tétano, difteria e coqueluche, nunca mais eu tomei. Então, aí vai ter que reaplicar essa dose. Por quê? Porque ele só tomou 2 doses, são 3 doses. Então, na realidade, ele não está imune, né? Ele pode ter um tétano. O tétano, ele pode, uma ferida, essa ferida não é bem cuidada, pode desenvolver um tétano, né? Então, geralmente, às vezes, o idoso não sabe, mas alguém da família sabe que ele tomou só 2 doses, né? Então, se ele completou, se está completa a carteira dele, ele só vai tomar uma dose de reforço de 10 em 10 anos, da última dose que ele tomou. Então, vamos supor que ele parou de tomar com 15 anos. Não tomou nunca mais, mas ele tomou as 3 doses de tétano, difteria e coqueluche. Aí é só ele tomar a dose de reforço. Mesma coisa das outras, né? Da dupla infantil ou da dupla adulto. Se tomou as 10, porque é o primeiro ano, depois passa um mês, toma a segunda dose, depois passa 6 meses, toma a terceira dose. Se ele não fez esse esquema, aí ele tem que tomar tudo, né? Tétano, difteria e coqueluche. É igual, por exemplo, quando vocês vão para o estágio. A gente pergunta para vocês, qual é a vacina que você já tomou? Eu não sei. Eu perdi minha carteira. Aí, o que acontece? Você vai lá no postinho de saúde, a funcionária vai falar o quê para você? Ela é especialista em vacina, né? Ela vai te perguntar, você tomou a de tétano, difteria e coqueluche, a DTP? Aí você vai falar assim, não lembro. Ela vai te dar. Ela vai te dar de novo. Aí você tem que fazer o esquema certinho. Primeiro mês, segundo mês, 6 meses depois, né? Porque daí, quando você chegar na vida de geriátrica, depois de 60, você só vai ficar tomando a dose de reforço, 10 em 10 anos, 10 em 10 anos. Todas elas, né? Que tiver na sua carteirinha. E a febre amarela? Para idosos que residem e viajam para áreas onde há indicação. Por exemplo, geralmente dá febre amarela onde? No Nortão, né? No Amazonas, no Pará, onde mais? Lá para o Nortão, em Rondônia. Naqueles locais lá é que tem febre amarela. A febre amarela silvestre, porque tem dois ciclos, né? Tem a febre amarela que você adquire na cidade, que é urbana, e tem a que é fora da zona de concentração da febre amarela, e tem a febre amarela silvestre,
que é aquela que você adquire quando você vai para essas regiões. Teve uma época que estava tendo campanha, porque estava morrendo gente de febre amarela. Eles iam pescar, ia para o Pantanal, ia lá para o Nortão, acaba se infectando e às vezes ia a óbito, né? Porque é uma doença meio... os sintomas dela se assemelham muito às outras doenças. Então, até fazer o diagnóstico, às vezes demora. E aí, às vezes, o paciente acaba morrendo por conta disso, né? Porque aí não trata e aí, né, acaba morrendo. Então, o pessoal falava assim, se você for para tal região, que lá está tendo febre amarela, tem que vacinar. Aí você tem que vacinar, você está em Cuiabá, você vai lá para o Nortão, você tem que vacinar 10 dias antes. Chega lá no aeroporto, lá do Pará, lá não sei do que, geralmente tem uma pessoa da epidemiologia lá para vacinar as pessoas, só que você já está na cidade. Então, o ideal é vacinar 10 dias antes de você ir para essa região. Então, eles vão perguntar para você, você vacinou de febre amarela? Você vai falar assim, eu não sei. Aí ele vai te dar a vacina. Só que você vai poder ir para o mato, se é que você vai para o mato, sei lá, alguém da tua família, não sei, ou você vai visitar, ou sei lá o que você vai fazer. Aí ele vai falar assim, você não vai estar protegido, entendeu, da febre amarela, porque não completou ainda os 10 dias. Então, é melhor você deixar completar os 10 dias para você depois ir para o mato, para ir para o campo, né? Porque senão tá arriscada você adquirir uma febre amarela, porque nessas regiões a concentração é maior, né? Que é a silvestre. Então, geralmente, às vezes, idosos, 60 anos, 60 e poucos anos, eles adoram viajar e se esquecem disso. E é onde, às vezes, eles adquirem a doença, né? Então, para idosos que residem ou que viajam para áreas onde há indicação, Nortão aí que há indicação. Ele deve ser avaliado o risco e o benefício da vacinação, levando em conta o risco da doença e os eventos adversos. Então, geralmente, quando é depois dos 60, ele tem que passar para o médico e perguntar para o médico se ele pode vacinar de febre amarela. Porque tem umas contradições aí, que dependendo da patologia que o idoso tem, ele não pode vacinar de febre amarela, né? E aí ele tem que fazer os exames primeiro para saber se ele pode vacinar ou não, né? Então, às vezes é melhor não ir para essas regiões, né? Enquanto não resolver isso, porque o risco é grande. A hepatite B é o intervalo mínimo entre a primeira dose e a segunda dose, que é de 4 semanas, ou seja, 1 mês. Então, a hepatite B é aquela, vou falar lá na frente sobre ela. A hepatite B você adquire através de agulhas, né? Material pérfuro cortante, né? Contaminação de sangue, você vê lâmina de barbear, alicate de unha. Então, você está propenso a pegar hepatite B. Quando você vai para o hospital, é uma das vacinas que você toma, né? Hepatite B. Por quê? Vocês vão estar diretamente com o paciente, às vezes vai administrar medicamentos, e aí você está lidando com sangue, apesar que você vai estar usando luva, mas a vacina da hepatite B, ela é uma das que a Secretaria Municipal de Saúde pede para o aluno vacine para evitar de contágio, né? Às vezes cai naquele negócio lá que eu falei para vocês. São os riscos preveníveis, né? Imprevisíveis. Os riscos imprevisíveis. Você está todo paramentado, todo bonitinho, com luva, fazendo tudo certinho, mas o risco pode acontecer, né? Às vezes você acaba perfurando o seu dedo. Se você está imune, se você está vacinado, a doença não vai te atacar, né? Agora, se você está desprotegido, então não tem jeito, você acaba adquirindo, né, a patologia, a hepatite B. Então, por isso que é uma das vacinas que a gente pede para
O pessoal da medicina, a gente pede também hepatite B. Então, geralmente, aí você toma a primeira dose para você ir para o hospital. Só que não pode esquecer da segunda dose, senão você não vai estar protegido. Então, a vacina, ela tem as doses dela, ela completa o ciclo dela quando você termina as doses. Se você tomar só a primeira e falar assim, eu já fui para estágio, não vou tomar a segunda, não, tenho medo de injeção. Você não vai estar protegido. Na próxima vez que você for para estágio, você está desprotegido da hepatite B. Por quê? Porque você não tomou a segunda dose, que é um mês depois, né? Se você chegar lá no postinho e falar para a funcionária, eu não sei se eu tomei hepatite B, ela vai te dar hepatite B, né? E a influenza é disponível geralmente em campanhas, que é o vírus da gripe, né? Geralmente toda campanha, porque cada ano é uma cepa diferente. Então, se você tomou ano passado, é diferente da cepa desse ano. Às vezes, aquela cepa já tá mais do que vencida, né? E aí tá vindo novas cepas naquela vacina nova. E é para te proteger, porque é o vírus do momento ali, que está ali no momento, que está ali na população. Então, é interessante a influenza é interessante tomar todos os anos. Quando fala assim, profissionais da área da saúde para tomar influenza, vai lá e toma. Né? Profissionais que trabalham ou que são estudantes para a área de saúde, estudantes, né? Quando fala professores, não sei o que, você vai lá e toma. Não é porque é a outra categoria que você não vai tomar. Não, tem que tomar, porque ela é por ano. Cada ano é um tipo de cepa diferente. E a pneumocócica, a 23 valente, essa daqui é utilizada para pacientes idosos, né? É disponível para idosos que vivem em instituições fechadas. Lembra que eu falei? Os institutos fechados nas casas de saúde, os asilos, né? Tem essa sigla aqui, casas de idosos. E em hospitais que albergam também doentes idosos. Então, a pneumocócica era exclusivamente para idosos. Ela pega vários tipos de vírus diferentes. Como é pneumocócica, está relacionado a pulmão, geralmente o idoso, depois dos 60, ele começa a ter complicações a nível de pulmão, ainda mais aquele idoso que fuma, né? Fuma qualquer cigarro, narguile, cigarro de papel, de palha, eletrônico, de tudo que é jeito. Então, não importa qual que é o cigarro, mas geralmente essa pneumocócica aqui é dada nessas casas de repouso em hospitais, 23 valente. E o tétano? A dupla adulto tétano é causada pelo quê? Pela ação das endotoxinas produzidas pelo bacilo tetânico, que é o Clostridium tetânico. Ele é um gram positivo, esporulado e anaeróbico. O que significa isso? Ele é altamente encontrado no asfalto, nas nossas casas, no quintal, nas frestas das portas, nos pisos. Então, se você não fizer uma boa higienização, você encontra Clostridium tetânico para tudo que é lugar. Em pregos, em madeiras, em coisas que ficam depositadas, está cheio de esporos. Ele é uma camada protetora, né? E o vírusinho, o Clostridium tetânico, fica lá dentro. Então, por exemplo, você se rala no asfalto, né? Fica com a perna toda ralada, te levam para o pronto atendimento. O que vão te fazer de imediato? Uma antitetânica. Por quê? Porque você ralou no asfalto. A gente sabe que o asfalto é cheio de Clostridium tetânico. E aí o médico vai fazer o quê? Vai lavar muito bem aquela sua perna que ralou no asfalto. Por quê? Para retirar esses esporos. Então, ele te deu a vacina só de tétano, porque ele não vai nem te perguntar se você tomou ou não. Ele vai dar, porque não tem problema a vacina de tétano, não tem se você fizer repetidas vezes, não pode assim, todo mês, toda semana fazer também, não dá, né? Mas ele nem vai te perguntar se você tem a carteira de vacina.
ele já vai logo falar, dá um antitetânico, já para evitar de dar o tétano. Por isso que a incidência de tétano é muito baixa, é justamente por conta disso, porque às vezes a pessoa se acidenta, a primeira coisa que o médico fala é dar um antitetânico, né? Então, a toxinfecção é grave, porém, quando você adquire tétano, você, às vezes, pode ir até a óbito, só que é mais raro, né? Então, por exemplo, se você ralou sua perna hoje no asfalto, vai demorar se você não tem a vacina de tétano, vai demorar mais ou menos um período de incubação de 3 a 21 dias, né? Para começar a se manifestar o tétano em você. O reservatório do bacilo encontra-se na natureza sob a forma de esporos, natureza, ó, tudo que é lugar. Nos rios, em beirada de rio, tudo tem esporos. Da vacina, do tétano. Tem o esporo do tétano. Então, se você não é vacinado, é melhor vacinar, né? E aí, a cada 10 anos, você repete aquela vacina. Então, se você tomou quando você era criança, então já passou da hora já de fazer a vacina, né? Então, o tétano é uma infecção que ocorre pela introdução de esporos na ferida que você está, em alguma solução de continuidade que você tem. Às vezes você tem uma feridinha debaixo da unha, é o local específico para ele entrar. Às vezes a unha do pé está encravada, é o local específico para ele entrar. E aí os esporos entram no seu corpo e se transformam em forma vegetativa, que é responsável pela produção da tenonospamina. E quais são as manifestações clínicas? Começa com uma febrezinha baixa, aí some, aí começa a volta de novo, e aí começa as intercorrências, né? Aqui a arcada dentária sua, você já não consegue mais abrir, a gesticular esse ossinho aqui do masseter, né? O pescoço, a faringe, ela já vai ficando endurecida e você não consegue deglutir. E aí, se você não procura o médico, o negócio vai aumentando, né? Aí você vai para o médico, ele já interna, porque pelo exame clínico ele já vai saber, não precisa às vezes nem de fazer exame de sangue, ele já bate o olho, ele já sabe, porque é uma doença muito característica, né? A pessoa endurece toda aqui o maxilar, trava tudo, e aí ele tem que, geralmente ele interna no isolamento, às vezes dentro da UTI ou fora da UTI. Se for fora da UTI, tem que ser um quarto só para essa pessoa. Por quê? Não é porque ela passa de uma pessoa para outra, mas é porque o tétano, ele traz altas sensibilidades. Às vezes a própria luz, você tem que deixar a luz apagada do quarto desse paciente, porque a própria luminosidade faz com que ele tenha os espasmos, que acontecem os espasmos no corpo da pessoa. Qualquer ruidinho, qualquer bomba de infusão é irritante para a pessoa que está com tétano. Ele começa a dar espasmo um atrás do outro, né? O corpo enrijece de uma tal maneira que geralmente tem que dar medicação para voltar ao normal. E por isso que ele tem que ficar isolado, porque ele não pode com luminosidade, ele não pode com ruído. Às vezes você fala perto dele, ele começa a fazer espasmos na sua frente. Então, geralmente, às vezes, internam na UTI, porque às vezes começa a agravar muito, e aí ele começa com dificuldade respiratória, ele tem que entubar. Então, eu já vi, às vezes, tem UTI que tem quartos de isolamento do lado, né? Bem assim, dentro da UTI mesmo, mas ele fica mais reservado. Já é para esse tipo de paciente, né? Para paciente que tem tétano, porque ele não pode com ruído nenhum. Então, ele tem que ficar isolado, não que a doença passe uma para outra. O diagnóstico é feito, o médico vai bater o olho em você e já vai saber que é tétano. Mas ele pode confirmar através do método de imunofluorescência, que é um método
para se detectar, né? Que é feito um swab na mucosa lingual ou no folículo piloso. E aí vem constatado do tétano, né? Às vezes a pessoa pode ficar 1 semana, 15 dias dentro da UTI tendo espasmos. E aí tem remédios para isso, né? Para não ter com frequência, porém ele tem que ter esses cuidados aí da luminosidade e dos ruídos, né? Dentro desse quarto. E os sintomas são disfagia, trismo, que ele aperta, que é a arcada dentária. O sorriso dele é aquele sorriso de aeromoça, sabe? Aquele sorriso forçado, assim, sardônico mesmo. Um sorriso esquisito. Opistótomo, que são os efeitos colaterais Por isso que o médico bate o olho na pessoa, ele já sabe que é tétano. Justamente porque são sintomas próprios do tétano, não dá em outra patologia. Ele tem uma contratura muscular que ele é como se ele estivesse tendo um AVC. Ele se contorce todinho para o lado esquerdo, né? Às vezes é só os membros superiores. Quando ela está mais forte, pega tudo, né? Pega membros superiores, inferiores, cabeça, tudo. Então ele não pode ter isso porque atinge o sistema nervoso central, né? Então ele tem que tomar os remédios, o médico vai dando um calmante, né? Para diminuir esses espasmos aí e ir controlando. A difteria, que é outra que faz parte lá daquela DTP, a difteria é a causa é o bacilo toxicógenos, que geralmente aloja, a primeira pessoa sente uma dor no pescoço, uma queimação no pescoço, temperatura no pescoço, e aí ela vai no médico, o médico, a primeira coisa que ele pede é para abrir a boca. Ele vai ver placas, né? Placas alojadas na sua amígdala, às vezes de uma coloração amarelada, quando já está já algumas semanas, uma coloração vai ficando acinzentada, né? E pega faringe, nariz, mucosa, né? Peles, são as placas pseudomembranosas. Vocês viram que elas estão entumecidas e cheias de glândulos, né? De coloração diversificadas. E ela pode ir em qualquer idade. Pode ser criança, adulto, idosos, todo mundo pode ter. Se ele não vacinar, se ele não se proteger, e a prevalência não é só de sexo feminino, de sexo masculino, é misturado. Pode ser qualquer um dos sexos, né? O agente etiológico é o Chlorinebacterium diphtheriae, um bacilo é um gram positivo. O reservatório é o próprio doente ou o portador, ele pode até transmitir, ele nem sabe que ele tem, quando no início, né? Quando começa com essas placas, ele não aguenta, ele vai parar no hospital, né? Porque ele não aguenta engolir, nem água ele não aguenta engolir. E a vacina é a dupla, né? Adulta, DT, que é difteria e tétano, DT. O volume, geralmente, da vacina é 0,5 ml IM, que você toma no deltoide ou na face externa superior do braço. E a febre amarela? Então, a febre amarela é uma doença infecciosa, febril, aguda. O transmissor dela é o vetor artrópodes, que possui 2 ciclos epidemiológicos. Lembra que eu falei para vocês? Existe o ciclo silvestre e o ciclo urbano. O ciclo silvestre é contaminado por esse, parece um pernilongo, né? Por esse mosquitinho aqui. Peraí, deixa eu admitir uma pessoa aqui que está entrando. Aparecida. Ué, ela saiu, ela tinha entrado. Sei. Então, esse mosquitinho aqui, que tem o nome de Aemagogos sabetes. Então, esse aqui é o pernilonguinho, né? Bonitinho, engraçadinho, que você adquire lá quando você vai lá para a mata e você não está vacinado.
Então, esse mosquitinho que vive lá na mata vai te infectar, vai te picar. Se você não tiver tomado a vacina de febre amarela, você vai ficar com febre amarela. Ou então, você pode ser infectado no ciclo urbano, que o hospedeiro é o próprio homem. Aqui no ciclo silvestre, o hospedeiro é o macaco. Aqui no urbano é o homem, o próprio homem. Ele se infecta do Aedes aegypti, que é o mesmo da Zika, né? E aí ele vai e pica o homem que não está vacinado de febre amarela. E aí o homem fica de febre amarela. Então ele pode pegar a febre amarela de dois jeitos, ou pela mata ou pelo ciclo urbano. Porém, a gente sabe que existem os controles, né, no urbano, que às vezes o homem não pega a febre amarela no urbano, porque geralmente ele está vacinado de febre amarela. Lembra daquelas campanhas que teve aí? Teve umas campanhas aí bem arrojada, a maioria das pessoas tomou. Agora, quem não toma, fica desprotegido, né? Então, a febre amarela silvestre, né, os macacos é o principal hospedeiro. E na urbana é o homem que é o único hospedeiro dela. A vacina é 0,5 ml subcutânea, na região do deltoide e na face externa superior do braço. Você vai estar protegido de febre amarela. Aí ela é válida por 10 anos. De 10 em 10 anos você tem que tomar a vacina. Só que quando você chegar nos 60, você tem que fazer a avaliação médica para ver se você pode tomar a vacina, porque existem alguns efeitos ali colaterais no idoso, né, que tem que ser revisto aí para ver se a pessoa pode tomar. A hepatite B, que é a infecção grave do fígado, né, causada pelo vírus da hepatite B. O vírus da hepatite B é o HBV. Ele esse vírus, ele está em compartilhamento com agulhas. Às vezes a pessoa usa droga, né? Então usa uma agulha em um, vai passando para o outro. Lâmina de barbear, às vezes as pessoas nem se dão conta disso, mas a lâmina de barbear que o esposo usa, a mulher usa para raspar a perna, né? E aí, se nenhum dos dois tem a vacina de hepatite B, claro que vai pegar, né? Alicate de unha, por isso que quando a gente vai fazer unha no salão, você tem que levar o seu próprio alicate, ou você tem que ver se a pessoa está esterilizando esse alicate. Às vezes ela fala assim, esteriliza. Você só faz uma pergunta assim para ela, quanto tempo você esteriliza esse alicate? Se ela falar assim para você, a gente põe lá 5 minutinhos e tá pronto. Então, não tá fazendo esterilização, porque a gente sabe que não é feita esterilização em 5 minutos, né? Então, você já pega a pessoa por aí, você já desconfia. Então, é melhor você ter o seu próprio alicate, né? Escova de dente, tem gente que empresta escova de dente pro outro, gente. Isso não existe. Além de você pegar um monte de bactéria que tem no dente, você pode pegar hepatite B, porque a pessoa pode ter sangramento de gengiva, gengivite, desse sangramento passa para a escova, e aí você vai e usa a mesma escova. Tem marido e mulher que usa a mesma escova, eu acho absurdo um negócio desse. Não me conformo com isso. Nós temos trilhões de bactérias dentro da nossa boca. Vocês acreditam que a gente tem até enterococcus fecalis na nossa boca? E é a bactéria mais comum que nós temos na nossa boca, é o enterococcus fecalis, bilhões de enterococcus fecalis. E aí você tá transmitindo aquele negócio de pessoa, mãe que deixa a criança beijar na boca. Gente, isso não existe. Olha o tanto de bactéria que essa criança vai ter. Novinho já, ele não tem nem o sistema imunológico dele, não está completo. E aí são bactérias, a gente não vê, mas tá transmitindo, né, para a criança. Depois a criança tem uma doença aí rara, uma doença coisa, não sabe de onde que é que vem, né? A hepatite B também pode ser através de sangue contaminado. Às vezes você vai para o hospital atender os seus pacientes, esquece de colocar luva, passa desapercebido
e aí você não está vacinado, você acaba adquirindo, né? A hepatite B pelo sangue contaminado. Esperma, relações sexuais sem proteção, você pode adquirir hepatite B pelo esperma da pessoa. E leite materno também, ele é transmissível através do leite materno. Então, ó, você tem que ter relações sexuais protegidas, esses alicates de unha tem que tomar cuidado, enfim, escova de dente, sangue, nem que você já vacinou, mas essas coisas não pode misturar, né? Essas coisas são individuais, é igual a máscara. A máscara para o Covid é individualizada, você não pode lavar a sua máscara e emprestar para o teu filho, para o teu marido, para sair, não. Cada um tem que ter a sua. Mesmo que você lave com o melhor produto que existe, mesmo que você esteriliza essa máscara, mas não é da outra pessoa, faz parte de você. A hepatite B também pode dar dor abdominal, uma urina escura, às vezes você está tomando bastante água e a sua urina está escura. O olho começa a ficar amarelado, né? A pupila do olho começa a ficar amarelada. De longe, o médico já detecta que é hepatite B. Por essas características, é só fazer o hemograma e já constata, né? A hepatite B, ela pode ser aguda ou crônica. A aguda é uma infecção de curta duração. O paciente, às vezes, está com o sistema imunológico equilibrado, às vezes ela vem de uma forma mais branda, né? Mas ela pode ser crônica, que dura 6 meses. E aí, geralmente, o órgão que acomete é o fígado, né? O paciente pode ter uma cirrose, pode ter uma descompensação aí no fígado e pode até originar um câncer por conta disso, né? Quando ela é de crônica. Então, o fígado, ele tem um real papel aí em cima da hepatite B. E outra coisa, quando acomete o fígado, acomete outros órgãos também, né? Porque o fígado é responsável pela nossa metabolização. Se ele não funciona, olha quanta coisa que vai estar em jogo aí, né? A nossa alimentação vai ficar como, né? Então, assim, a crônica, geralmente, às vezes, 6 meses, 1 ano, a pessoa ainda tá ruim ainda. E ela fica extremamente ictérica. É uma icterícia generalizada, não é só região facial, né? Então, a vacina é 3 doses. Se você não completar as 3 doses, você não está protegido da hepatite B, né? Então, a dose de intervalo de 1 mês entre a primeira e a segunda e 6 meses a terceira dose. Então, se você tomou a vacina de hepatite B, pede para o postinho uma carteirinha para você ir anotando ali. Elas vão anotando. Você tomou hoje, né? Daqui 1 mês você toma a segunda dose, depois 6 meses você toma a terceira. E aí você já está imune para aquela hepatite B. Se você tomar só uma dose, só 2, você se esquecer, tchau, você tem que tomar tudo de novo, começar tudo de novo. E a influenza, né, que é a gripe? É uma infecção viral que aguda do sistema respiratório e ela tem 3 tipos. Tem a A, tem a B e tem a C. Lembra do H1N1? Então, a H1N1 é um tipo de influenza, né? O vírus C é a infecção respiratória branda. E o vírus A e B são responsáveis pelas epidemias sazonais, que geralmente acontece nessa época do ano, entrada de outono, né? Maio, entrada de outono, junho, que começa as gripes de vírus A e B. E a transmissão geralmente é através de espirro, de tosse, né? Que não se protege. E aí transmite de uma pessoa para outra. Então, ela pode ser contraída ao longo da vida e tem evolução autolimitada. De acordo com o agente etiológico, ela pode apresentar formas mais ou menos graves, depende do sistema imunológico da pessoa, né? Se o idoso está vacinado, se ele está com o sistema imunológico, com a alimentação completa, né? Ele toma cuidado com todos a alimentação dele. Então, geralmente, às vezes, ela dá um pouquinho mais branda.
mas tem épocas da vida do ano que ela, às vezes o idoso passa apertado com isso, às vezes ele tem que internar por conta de pneumonia, né? Então, são classificados de acordo com a gravidade das manifestações clínicas e potenciais. Às vezes você fala assim, o ano passado eu tive, mas foi mais fraquinha, esse ano ela está mais forte. Não é que ela está mais forte, é que o seu sistema imunológico tá menos resistente, né? E aí se dá uma sazonalidade aí, uma pandemia igual o Covid-19, né? Às vezes a influenza dá num grupo, numa determinada cidade, e aí vai passando de uma para outra, né? Então aí se torna, por isso que o governo libera vacina de influenza para o Brasil inteiro. É justamente para não ter essa quantidade de pessoas com essa gripe, né? Com esses vírus B e C, para não dar mais efeitos colaterais e ele não ia ser internado por conta disso. A influenza sazonal é essa da agora, né? Geralmente início abrupta, tosse seca, febre, dor de garganta e prostração. A complicação geralmente vem a pneumonia, né? E porque teve uma época aí que o Brasil inteiro estava gripado, né? Aí descobriram essa vacina, fizeram testes, não sei o quê, viram que ela protege, bababá, né? E aí tem essa vacina que geralmente começou em março, começou em Cuiabá. Março que começou em Cuiabá, vacina de sazonal, da influenza. E aí o agente etiológico é A, B e C, que são os vírus, né? O A é mais suscetível às variações antigênicas e o B é tem menos variações de antígeno, né, de proteção. E a influência pandêmica, o reservatório, ainda falando de influência, né? O reservatório é o ser humano, os suínos, lembra da gripe suína, da gripe H1N1? Ficou todo mundo doido, né? Acho que foi 2016, se não me falha a memória. Não lembro agora. Acho que foi 2016, 2009. 2009 a 2016. Então, teve um surto aí de H1N1. Então, são essas influências aí, né? A vacina é composta de diferentes cepas do vírus mixovírus influenza, geralmente no outono, nessa época agora, que o governo já liberou essa vacina aí para fazer, né? Inclusive os profissionais da área da saúde, estudantes, acho que está no mês que eles devem vacinar agora. E a pneumocócica, que é exclusivamente para pessoas idosas, depois dos 60, né? Que é uma síndrome clínica mais importante, são as pneumonias bacterianas e as meningites. A causa, geralmente, é a bactéria Streptococcus pneumonia, e a vacina é a primeira dose nas campanhas de vacinação. Então, geralmente, quem trabalha em casas de idosos ou cuida de idosos, tem muitos técnicos que cuidam de idosos, tem que olhar para essa vacina aí, né? Ele tem que ser vacinado. Então, ele toma a primeira dose nas campanhas de vacinação e a segunda dose 5 anos após a primeira dose. Então, quem cuida de idoso tem que verificar isso e quem trabalha em casas de idosos tem que ser verificado isso, né? Porque senão acaba acontecendo o quê? Esse idoso vai parar no hospital com pneumonia, essa pneumonia pode ser por conta dessa bactéria, Streptococcus pneumoniae lá, e na realidade ele vai estar com uma doença que poderia ser, não poderia ter acontecido nele se ele tivesse feito a vacina, né? Acabou-se o que era doce.
Dúvidas? Dúvidas? Professora,